Estamos mais um domingo, irmãos, falando das igrejas a qual o Senhor Jesus enviara a carta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Sardes, das 7 igrejas que tinha ali na Ásia. Esta é a 5ª igreja que o Senhor escolhe para enviar, trazer um comunicado, trazer uma palavra de repreensão e uma palavra de promessa para aquele que de fato se arrependesse. É bem verdade, irmãos, que quando nós vamos falar de Sardes ou pesquisar sobre Sardes, pouco nós temos conhecimento desta igreja. A única coisa que temos é quando Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, vai trazer a respeito de um homem chamado Melito, que foi bispo da igreja de Sardes. Era um homem muito influente naquela época e dotado de uma sabedoria muito grande. A bem na verdade, pouco sabemos sobre a igreja de Sardes e aquela cidade, a não ser quando Eusébio de Cesareia informa ou fala, traz alguns trechos em seu livro a respeito deste homem, que foi um grande homem na época e que por um tempo regeu a igreja de Sardes. Não sabemos que quando Jesus envia a carta, se de fato era o bispo Melito que estava comandando a igreja de Sardes. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, quando eu comecei a voltar a estudar sobre o livro de Apocalipse. Por quê? Eu lembro que quando eu estava em uma reunião familiar lá no quintal, eu ainda não era crente, no quintal de Aline, e aquela discussão sobre, na década de 90 ainda, irmãos. Olha, Sabrina nem era nascida, nem Lidiane, né? Muito menos. Então, nessa época, começaram a conversar sobre algumas coisas que estavam acontecendo, e ali começaram a falar do Apocalipse. Ó, tá tudo lá, vê lá. E eu, curioso, naquela tarde, abri o livro da Apocalipse. Cadê? Não, tá na Bíblia, fui ler. Irmão, não entendi nada. Eu falei, vocês estão tudo doido, tudo maluco, não tem nada falando lá do que vocês estão falando que está acontecendo. E quando eu aceitei a Jesus Cristo, o primeiro livro que eu fui ler foi o bendito livro do Apocalipse, que continuei sem entender nada. Então eu fui ler a Bíblia toda e colocar um propósito no meu coração de ler realmente, de fato, e estudar e examinar. E eu gastei e ganhei 11 anos da minha vida estudando o livro do Apocalipse incansavelmente. Todos os versículos e livros que se trata a respeito de escatologia, que trata sobre a vinda do Senhor e dos finais dos tempos. E quando agora eu volto a ler este livro, hoje, nos dias atuais, este livro está fazendo muito mais sentido na minha vida de quando eu comecei a ler. Porque os problemas aqui, escrito e deixado pelo Senhor, está bem visível, bem latente aos nossos olhos, diferente da época em que eu comecei a ler o livro do Apocalipse. Como eu disse, as igrejas são a referência daquilo que Deus se agrada e do que Deus se abomina. Porém, na minha época, tudo que essas igrejas estavam fazendo, ou tudo que estava se passando sobre cada igreja, era totalmente diferente da época em que eu comecei a ler o livro do Apocalipse, porque não tinha esses problemas graves, não era tão latente, tão visível, tão grande como nos dias atuais. Os pecados a qual o Senhor destaca como o caminho de Balaão, onde a igreja se contaminou com o mundo de uma tal forma em que a prostituição cresceu demais na igreja de Pérgamo, e o Senhor condenou o relacionamento daquela igreja com o mundo. Como a igreja de Tiatira, aonde a prostituta era uma mulher
que se prostituía dentro da igreja, e o pecado da prostituição, da fornicação era tão grande que o Senhor ele tem que avisar o seguinte: eu vou matar, eu vou colocar no leito todos aqueles que se prostituem, se fornicam, eu vou colocar no leito, e esta mulher que está ensinando o caminho da prostituição, além de colocá-la no leito, eu vou matar os seus filhos, para que vocês saibam que eu sou Deus. Só que esses pecados, não eram tão visíveis no tempo a qual eu li. Aí hoje, observando os dias atuais, nós percebemos quão grandes são esses problemas dentro da igreja do Senhor. E isso me chama muito a atenção, e eu glorifico a Deus, porque Deus começa a me despertar para esses problemas tão visíveis nos dias atuais. Então o Senhor me começa a despertar a minha vida. Para quê? Para que não venhamos praticar e continuar combatendo contra tudo isso, para que possamos, de fato, quando a trombeta tocar, entrarmos no reino de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por esse despertamento. Por quê? Para que não entremos por esses caminhos dessas igrejas, mas para que venhamos viver uma vida de santidade, uma vida de verdade, uma vida de caminho, aonde, aleluia, que nos leva para o céu de fato. Jesus Cristo. Então hoje está bem visível os problemas dessa igreja nos dias atuais, porque muitas igrejas verdadeiramente têm vivido, têm passado por este processo e têm aceitado todo este tipo, infelizmente, muitas estão aceitando todo este tipo de problemas a qual o Senhor rejeita. E a igreja de Sardes, ela talvez devido ao nome que Melito, como disse o Eusébio de Cesareia trouxe, talvez como Melito era um homem tão influente, tão conhecido da época, Jesus ele se apresenta primeiro, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o número da perfeição, aquele que é perfeito, tendo nas suas mãos as 7 anjos das igrejas. Então Jesus se apresenta tendo o domínio da igreja. Jesus se apresenta tendo o domínio de todas as coisas. E ele vai dizer o seguinte: você tem um nome que está vivo, mas está morto. A igreja estava vivendo somente de aparência. A igreja estava vivendo pelo nome, como eu disse, como Eusébio de Cesareia. Ele trata, aleluia, ele trata da igreja como de Melito, como um homem influente, um homem conhecido, dotado de palavra e sabedoria. Aquela igreja ali, ela estava vivendo as suas aparências. E o Senhor que sonda a mente e o coração e não olha como o homem vê por dentro, ele percebe que a igreja vive seu título de igreja, porém está morta por dentro, não está viva, porque bem na verdade a igreja é um organismo vivo que não pode parar de produzir diante de Deus. Só que os membros daquela igreja, juntamente com o anjo daquela igreja, estão vivendo somente de aparência, somente de status. Quando nós falamos igreja, nós podemos falar a igreja feita pela mão dos homens e como nós também, aleluia, como igreja do Senhor. Quando nós falamos de igreja feita pelas mãos dos homens, quantas igrejas por aí, grandiosa, templos gigantes, têm seus nomes, mas estão mortos, já não tem mais ninguém, já não produzem, já não vivem mais o caminho do Senhor. E quando nós vamos falar de nós também, como igreja de Cristo, infelizmente muitos estão vivendo de passado, muitos estão vivendo de aparência, muitos estão pegando a Bíblia Sagrada, entrando para a igreja, achando que são crentes, achando que estão vivos no Senhor, por praticar, por estar fazendo um puro protocolo, que é pegar a tua Bíblia, ir para a igreja e depois voltar para casa. Só que não é isso que o Senhor quer, e não é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Nós não podemos, irmãos, fingir que estamos vivos. Não podemos achar que estamos vivos e se na verdade não estamos fazendo aquilo que Deus quer. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em Deus, porque
porque sempre, todo ser humano ele é falho. Nós passamos por nossas lutas, nós passamos por nossas dificuldades, mas eu sempre fui sincero comigo mesmo e verdadeiro comigo mesmo. Eu sabia, irmãos, que quando, devido a talvez os trabalhos, que muitas das vezes eu trabalhava de madrugada, e às vezes que devido aos trabalhos, isso às vezes me afastava de Deus. E eu sabia quando estava ruim para mim, quando Deus não estava mais comigo, quando eu já estava vazio, igual uma lata vazia, falava no altar, parecia algo vazio, uma lata vazia, só fazia barulho. Eu sabia quando estava ruim para mim. E eu sabia o caminho que eu tinha que entrar, que era o caminho do arrependimento, que era o caminho da busca. Eu falei, Senhor, não dá para mim, está difícil. Estou trabalhando muito, não consigo ter tempo. E quando eu caía nessa realidade, eu sabia que eu estava só tendo título de igreja, só título de homem de Deus, mas por dentro a minha vida estava vazia. Eu me prostrava diante do Senhor e começava a buscar a face do Senhor. Então eu sempre fui verdadeiro comigo mesmo, sempre fui consciente, nunca vivi iludido dentro da igreja, colocando uma pompa de crente, sabendo que Deus não está mais comigo, devido à minha falta de busca, devido à minha falta de entrega, devido à minha falta de prioridade, que infelizmente muitas das vezes nós nos perdemos e começamos a ter outras prioridades, como emprego, família, e às vezes as circunstâncias nos faz esquecer da casa de Deus, esquecer do nosso chamado, esquecer do nosso talento, esquecer do nosso dom, esquecer da nossa promessa, esquecer daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, querido, eu sempre fui consciente na minha vida, e sempre quando chegava a este ponto, eu já estava com meu joelho dobrado, chorando aos pés do Senhor. E te digo, o melhor caminho para a vida de um homem, porque em todas as cartas você vai encontrar Jesus dizendo: arrepende-se, arrepende-te do teu erro, do teu pecado, da tua dificuldade. Então sempre o melhor caminho para uma igreja, o melhor caminho para um homem é dobrar-se diante do Senhor e se arrepender dos teus pecados, porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que confessa alcança misericórdia e favor de Deus. Então a Bíblia está dizendo que a igreja estava tendo placa de igreja, mas Jesus estava vendo que estava morto por dentro. Era uma igreja que já não tinha mais propósito, era uma igreja sem foco naquilo que Deus havia prometido, naquilo que Deus já tinha estabelecido. E infelizmente, irmãos, estamos vivendo assim dentro da igreja do Senhor. Estamos com roupa de crente, estamos com placa de crente, mas estamos mortos espiritualmente. E a Bíblia vai dizer, irmãos, e a morte espiritual, ela é muito séria, porque ela vai te levar à morte eterna. Porque o momento você morto espiritualmente, afastado de Deus, consequentemente você vai estar morto para a eternidade. Automaticamente a trombeta tocar, você não vai conseguir subir para morar com o teu Criador e viver eternamente com Jesus. Então a morte espiritual, ela é uma morte muito séria, porque a consequência da morte espiritual é a morte eterna e longe do teu Criador. Aleluia. Mas oxalá que nesta noite, aleluia, nós viemos nos arrepender diante do altar de Deus, para que possamos alcançar a eternidade, porque é isso que desejamos diante da presença daquele que nos chamou. Alabarachandarás. Então, irmãos, a igreja de Sardes passava por uma dificuldade muito grande, aonde eles não percebiam, aonde eles achavam que eram crentes. Tem muita gente assim, irmãos. Eu conheço pessoas que é visível que ela está morta e acha que é mó crente, acha que está abafando, e por mais que você fale, a pessoa não cai em si e não cai na realidade de que precisa se arrepender e descer aos pés do Senhor. Como eu disse, se nós não formos sinceros com nós mesmos, se a gente não for realista conosco, com a gente mesmo, a gente acaba, infelizmente, se afastando do caminho do Senhor. Nós temos que entender, irmão, quando está ruim. Quando está ruim, está ruim.
Não adianta maquiar. Não adianta colocar uma máscara de crente e achar que está tudo bem. Está ruim, está ruim. O caminho para que possamos nos renovar e reaviver diante do Senhor é se dobrar diante daquele que vive e reina. Então o Senhor Jesus está vindo. Você tem um nome que vive, mas está morto. Calabarachandarás. Ser vigilante e confirma aos restantes que estão para morrer e não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Além de estar morto, o Senhor repreende porque as obras a qual aquela igreja estava fazendo para Deus não era perfeita. Porque aquele que está morto, irmão, não consegue prestar uma melhor adoração, não consegue fazer nada para Deus conforme Ele quer. Então o Senhor está dizendo, olha, as tuas obras não achei perfeitas diante de Deus. E a gente, infelizmente, muitas das vezes, diante dessa dificuldade, porque o maior problema é para quem está no altar. Essa é a grande realidade. O maior problema é para obreiros reconhecer a tua fraqueza e se arrepender. Porque uma vez aqui, irmãos, ninguém quer mais descer e se arrepender dos seus erros, porque está à vista. E no momento que está à vista, isso gera grandes problemas. Mas, irmãos, independente de quem vai falar ou não, o importante é termos a nossa vida com Deus. Porque somos falhos, todos nós erramos. Somos falhos e grandes, e os maiores problemas de morte espiritual estão mais no altar do que aí embaixo. Porque aí embaixo, irmãos, a pessoa está ali e se arrepende. Mas quando você tira alguém ou sai alguém daqui, claro que fica visível e aparente para toda a igreja, e fica todo mundo perguntando. Mas, irmãos, nós queremos alcançar o céu, nós temos que ter o entendimento que a nossa vida, a gente não deve satisfação a ninguém, a não ser Deus. Deixa falar quem quiser falar. Eu vou me arrepender e vou me dobrar diante de Deus, porque eu quero alcançar o céu. Então as obras daquele povo não estavam perfeitas diante de Deus. E Deus, ele vem cobrar, irmãos. Deus, ele vem cobrar severamente aquele que faz a tua obra de qualquer maneira. Aquele que deixa de lado a obra de Deus para viver a sua vontade, uma vez tendo chamado, uma vez tendo promessas de Deus sobre a tua vida. Então entenda uma coisa, meu irmão, nunca, aleluia, se permita a fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Aleluia. Quando você começar a perceber que tudo aquilo que você está fazendo já não tem mais prazer, não tem mais sentido, já não flui mais como Deus quer, dobra o teu joelho, vai para o teu quarto, vai orar e se arrepende, porque Deus tem coisa nova para aquele que se dobra, Deus tem coisa nova para aquele que se arrepende, Deus tem algo novo para aquele que se prostra diante da tua face. Porque estamos fazendo aqui, irmãos, e caímos, infelizmente, no grande problema. Sabe qual é o problema? Nós pegamos a figura do pastor e achamos que temos que fazer para o pastor. Não, irmão. Se você fazer por perfeição para Deus, automaticamente você está fazendo com perfeição para o pastor. A visão tem que ser Deus e não o homem. Infelizmente, queremos fazer o melhor para o homem, se apresentar como perfeitinho para o homem, e esquecemos que aquele lá de cima, que tem os olhos como chama de fogo, está vendo e contemplando tudo, e dizendo, não adianta você fazer para o homem, se para mim o teu coração está sujo, se para mim não está de acordo como eu quero. Ei, entenda uma coisa, quando você faz perfeito para Deus, automaticamente você irá fazer perfeito para aquele que estão à tua volta, para a tua liderança, para a tua família, aleluia, porque a tua alma está em paz em Deus e você está fazendo o melhor para Deus. Calabarachandarás. Então Jesus diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e quando arrepender-te, se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a hora que sobrevir. Olha só, irmão, que interessante. Essa igreja chegou num ponto achando que ninguém poderia derrubá-la. Essa igreja chega a um nível achando, talvez no meu pensamento, que nem Deus era capaz de derrubar. Só que a igreja de Sardes, a história vai dizer que era uma igreja fortalecida, que ela foi feita nas montanhas. Era uma igreja poderosa nas suas defesas. E ninguém invadia a igreja de Sardes. Porém,
a história vai dizer que houve 3 invasões, sim, naquela cidade, aonde o imperador Alexandre o Grande conseguiu entrar na cidade e jogar por terra toda aquela fortaleza, até que elas se levantaram de novo. Então, o histórico da cidade, por mais que era uma fortaleza, o histórico da cidade entrou, sim, alguém dentro daquela cidade sem ninguém ver e conseguiu colocar aquela cidade a fogo. Então, aquela cidade, aquela igreja, estava se comparando à sua cidade, achando que, como a cidade era tão fortificada, achando que ninguém poderia derrubá-lo. Aí Jesus está dizendo o seguinte: eu vou entrar como ladrão, porque o ladrão ninguém sabe como entra e quando vai. Quando você vê, irmão, perdeu. Então Jesus, até na tua vinda, ele fala: vigiei, porque eu virei como ladrão. Então Jesus está comparando a igreja de Sardes aos problemas que eles já enfrentaram no passado e dizendo: olha, vocês são vulneráveis. Não pense que vocês não vão ser destruídos, que vocês são um bambambam, porque eu que tenho o domínio sobre as 7 estrelas, eu sou poderoso para entrar na cidade e colocar tudo a fogo. Então Jesus está dizendo: se vocês não se arrepender, eu fecho as portas. Se vocês não se arrepender, eu vou vir como ladrão, sem vocês verem, e eu fecho a porta dessa igreja, porque essa igreja é minha. Então, tem muita gente, irmãos, que chega numa pompa tão grande, achando que a igreja dele, que ninguém mais vai tocar. Irmãos, quando Deus descer do céu, não tem quem fique, porque Ele é poderoso para abrir a porta, manter a porta aberta, mas Ele é poderoso para fechar também, porque Ele é Deus. Então, Jesus está dizendo: olha, ou vocês se arrependem, eu vou vir até vocês. Porque na minha obra ninguém brinca. Com meu nome ninguém brinca. Com a minha palavra ninguém brinca. Ou vocês se arrependem, ou eu venho e fecho a porta da igreja, porque eu sou Deus. Só que Jesus está fazendo menção ainda de alguns remanescentes que não se contaminaram com as suas vestes e ainda permaneciam de pé. Então Jesus está dizendo: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, comigo andarão de vestidos brancos, porquanto são dignas disso. Aleluia. Não entendi, pastor. Independente dos problemas a qual enfrentamos, irmãos, sempre haverá aqueles que não se prostram e não aceitam a imundície deste mundo. Por mais que a igreja estava contaminada, o sistema estava contaminado, mas havia os remanescentes que entendiam da palavra e não se prostravam. E aí, irmãos, esse é o grande problema que eu sempre destaco. A Bíblia diz que o meu povo perece por faltar-lhe o conhecimento. Queridos, se a gente não se abrir para a palavra de Deus, a gente se corrompe também. Imagina, a igreja estava corrompida, só que o bispo da igreja, o anjo da igreja, que ensinava o caminho à igreja. Só que existiam alguns, tendo entendimento da palavra, sabia que tudo que estava acontecendo estava fora daquilo que Deus tinha, e por isso não se contaminavam. Só que aqueles irmãos que não estão nem aí para a palavra de Deus, acabam se contaminando e infelizmente entrando no jogo sujo do diabo. Então Jesus está dizendo: existe alguns ainda aí que não se contaminaram as suas vestes, e por isso eu prometo de andar de veste branca comigo, porque eles são dignos. Entenda uma coisa, irmãos: mantenha a tua pureza diante de Deus, mantenha a sua santidade diante de Deus, porque quando a trombeta tocar, Jesus vai dizer: você é digno de entrar, de andar de vestes brancas ao meu lado, porque neste mundo você não se contaminou. Ei, preste atenção, meu irmão, Deus tem promessa para a tua vida, para aquele que é fiel, para aquele que não se contamina, que é aquele que mantém a sua pureza e a sua dignidade diante do altar de Deus. Então Jesus vai dizer: o que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida.
e confessarei o teu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Jesus disse que aquele que confessa, aleluia, diante dos homens, o Senhor confessa diante do teu Pai. Jesus está fazendo uma grande promessa. Ao que vencer, será vestido de veste branca. E a veste branca aqui é a honra. Veste branca aqui é a pureza. Veste branca aqui é a santidade. Sabe por quê? Porque aqui na terra andou em santidade com Deus. Porque aqui na terra andou de pureza com Deus. Aqui na terra não se contaminou, não contaminou as suas vestes. E por isso, quando chegar no céu, o Senhor Jesus também vai estar te honrando, para que todos possam ver a tua pureza e entender que aqui embaixo você também foi puro diante do Senhor. Como assim, pastor? Entenda uma coisa, alguns galardões deixado pelo Senhor, aonde a gente não vai entrar nesse tema, mas o apóstolo disse o seguinte, que uns brilharão como estrela, uns brilharão como ouro, outros brilharão como prata, outros nem brilharão, irmão, são salvos pelo fogo, mas serão salvos. O galardão que nos espera, alguns estarão brilhando de uma forma especial, porque alcançaram o testemunho aqui na terra. Então, mediante naquilo que você vai fazendo para Deus, Deus ele vai recompensar a tua caminhada lá no céu. Então, se um brilha como estrela e o outro brilha como sol aqui, o que brilhou como sol fez mais obras e honrou a Deus e viveu uma vida pura. Aquele que estão entrando, andando de veste branca, é porque não se contaminou com os manjares deste mundo, é porque manteve a sua pureza, a sua integridade, a sua santidade diante do homem, aleluia, e por isso Deus está honrando diante do teu Pai e diante daqueles que estão à tua volta. Então entenda, meu irmão, não se contente. Quero te dizer o seguinte, você entra numa empresa ganhando R$1.000. Só que existem cargos, irmãos, que você vai ganhar muito mais. Você vai se contentar ganhando R$1.000? Não. Você vai querer ganhar mais. Você vai querer ganhar mais. Um advogado não quer pegar um contrato, ele quer pegar vários. Ele quer ganhar 2, 3 mil, ele quer ganhar 100, 200 mil por mês. É mesmo assim, irmão, a caminhada. Não se contente com pouco, porque Deus pode te dar mais. Deus tem promessa para a tua vida. Aleluia. Nós temos que aprender a sair da nossa zona de conforto e fazer aquilo que Deus tem para a nossa história. Porque o que Deus está preparado para a tua igreja é coisa grande. E as pessoas estão, infelizmente, com a mente tão pequena e limitada, irmão, que só faz o básico. Qual é o básico? Pegou a Bíblia, foi para a igreja, adorou, falou de Jesus. Irmão, viu na rua, Jesus está voltando, Jesus te ama. É o básico. Encontrou por acaso com um amigo, poxa, não deixa de ir para a igreja não, faz uma visita. Se acostumou com o básico. Sendo que aquele que faz muito mais para Deus, Deus fará muito mais para ele. Aleluia. E aí, irmãos, quando eu estiver brilhando lá, irmão, igual um sol, não vai ficar com inveja de mim, não, irmão. Não vai ficar com inveja, não, porque aí eu não posso fazer. Eu tô falando, faz para Deus que Deus vai te honrar. Aí você vai lá piscando igual um vagalume, e eu todo iluminado, irmão. Não vai ficar com inveja do pastor, não, que eu estou pregando aqui o que você tem que fazer. Então, querido, tem gente, infelizmente, com a mente pequena diante de Deus, e esquecendo que Deus pode lhe dar infinitamente mais. Então, irmãos, que venhamos entender essa palavra nesta noite, que venhamos nos arrepender. Nós temos que ser sinceros com a gente mesmo. A gente tem que ser realista. Tá ruim, então dobra o teu joelho. Não adianta ir fazendo, empurrando com a barriga a tua vida espiritual. Não empurra com a barriga o teu ministério. Não empurra com a barriga o teu talento. Aleluia. Dobra o teu joelho e busca uma perfeição diante de Deus. Busca o melhor diante de Deus, em fazer o melhor para Deus. Aleluia, sabe por quê? Todos estão vendo que você é crente, mas Jesus já está vendo que você se afastou do caminho há muito tempo. Todos. Está todo mundo, lá vai o crente. Minha irmã é crente, minha esposa é crente, meu filho e minha filha é crente. Todo mundo está vendo que você é crente. Aquela menina é crente, aquele irmão é crente.
Aos olhos humanos, você é crente, mas aos olhos de Deus, você está morto. Você está morta. Então, o que os olhos humanos, aleluia, fala de você não importa. O importante é que Deus está dando testemunho da tua vida. Então, irmão, seja realista com você mesmo. Aleluia. Entenda, se está ruim para você. Eu não faço jejum há muito tempo, eu não oro, eu não evangelizo, não estou em comunhão com a minha igreja, não consigo fazer nada para Jesus. Esse é o tempo que Deus está te dando para você fazer alguma coisa para Ele, para que Ele possa te recompensar ainda nesta terra e quando você for arrebatado e morar com Ele na glória. Ainda dá tempo, meu irmão. Aleluia, de você cair em si e dizer: Senhor, a partir de hoje, calabarachandarácia, eu vou fazer a tua vontade e aquilo que você tem preparado para a minha vida, porque a cobrança é grande. Aleluia, fomos chamados por Deus para um propósito. Não é, irmãos, de encerar banco da igreja. Ficar sentado no banco, encerando o banco para lá e para cá, limpando, purificando, não. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para algo maior. Aleluia. É falar do nome dEle. É pregar o nome dEle. É servir para Ele. Para que Ele possa te servir. Infelizmente estamos preocupados com a nossa vida. E esquecemos do reino de Deus. Que está à procura dos verdadeiros adoradores. Daqueles que verdadeiramente querem fazer a tua obra e a tua vontade. Esquece a tua vida, meu irmão, porque da tua vida Deus cuida. Começa a fazer aquilo que Deus propôs ao teu nome, ao teu coração, colocou na tua mão. Calabarachandarácia. Porque se não se arrepender, o Senhor virá como ladrão buscar a tua alma. Calabarachandarácia. Entenda, irmãos, a obra de Deus é muito séria. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso Deus está falando comigo e contigo. Que nós devemos se arrepender a cada dia mais e fazermos a vontade de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Falta 1 minuto para as 9. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esteja atento ao que Deus fala, irmãos. Esteja atento ao que Deus está falando. Aleluia. Porque Deus está nos alertando para um propósito maior.